Então, são exemplos de radiação eletromagnética, né, os raios gama, raios X, raios ultravioleta, a luz visível, radiação infravermelha, micro-ondas e ondas de rádio. A interação dos raios X com a matéria, que é o que a gente já começou a falar, né, na outra aula. O efeito Thomson é quando a energia do fóton é menor que a energia de ligação dos elétrons, então o que vai acontecer? Ele vai passar direto pela matéria vai simplesmente atravessar, né? Como o número atômico é muito pequeno, a energia de ligação dos elétrons ao núcleo é muito grande, então ele não consegue liberar esses elétrons. Lembra? Quando ele bate no elétron, ele não faz nada. Então, a radiação passa direto, né? Quando consegue liberar, vai liberar um elétron da camada mais externa. Ele só produz uma vibração momentânea no átomo, o átomo volta ao normal. E o fóton passa pelo átomo com a mesma energia, porém, muitas vezes ele muda de direção. E o efeito Thomson, ele vai produzir as imagens negras na radiografia. É isso que eu falei, né? A radiação bate, passa pelo átomo e muitas vezes se espalha em uma direção diferente. Mas a energia da radiação do fóton incidente é a mesma de entrada como de saída. Por isso que atinge bastante, né, com muito fóton de raio-x no sensor quando passa por um tecido mole, por exemplo. O efeito fotoelétrico ou absorção fotoelétrica, né, é quando a energia do fóton é igual ou superior à energia de ligação dos elétrons. Então, ele vai bater no elétron, algumas vezes das camadas mais internas, né, ele remove o elétron e deixa de existir, né, absorve aquele fóton. A matéria absorve e aí o átomo se torna ionizado. Mas o mais importante que a gente precisa lembrar aqui é que vai absorver esse fóton. Então, é quando o número atômico é muito grande. Então, ele bate, remove o elétron do lugar, mas o fóton fica lá na matéria, né? A matéria absorve. Tudo bem, gente? Tá dando para entender ou tá complicado demais? Isso aqui é uma parte chata mesmo, eu confesso, meio decoreba. E o efeito Compton é o meio termo disso, né? A energia do fóton é maior que a energia de ligação do elétron, então quer dizer, ele bate no elétron, o raio-x bate no elétron, absorve um pouco, mas libera um pouco também de raio-x, então produz as imagens cinzas, né, da fotografia. Ela produz deslocamento do elétron e continua, sim, o fóton continua, mas ele diminui a energia e muda de posição. Então, o fóton de raio-x incide no elétron, né, libera ele e o fóton continua com a energia menor, né, mas ele passa, sim, pela matéria. E em outra direção também. Radiobiologia, né, a interação. A aula não tem como ser gravada, não? É a interação dos raios-x com a matéria, né? Com os seres vivos, né? O estudo desses efeitos da radiação ionizante com os seres vivos. Os efeitos produzidos, né, pela radiação na matéria podem ser determinísticos ou estocásticos. Os efeitos determinísticos, né, são aqueles efeitos que a gente vê na radioterapia, né?
os efeitos esperados quando o paciente recebe radioterapia. Eles vão resultar na morte celular e eles ocorrem quando a exposição à radiação excede o limiar, né, que a célula suporta para continuar viva. E a gravidade dele é proporcional à dose. Se eu irradio muito o paciente, a gravidade é maior, né? Ela vai produzir uma alteração no DNA da célula que vai impedir a duplicação, por isso que o tecido morre. A célula recebe uma radiação muito grande, muito intensa, produz alterações nesse DNA e vai impedir a multiplicação. A radiosensibilidade é variante nos tecidos conforme a reprodução celular. Se é um tecido que se reproduz muito, como pele, mucosa, a gente vai ver isso mais na frente, né, as implicações disso, vai ter uma sensibilidade maior. Se é um tecido que se reproduz pouco, como músculo, cérebro, vai ter uma sensibilidade menor. E os efeitos estocásticos, né, são as radiações de rotina. Elas produzem danos subletais ao DNA. O que quer dizer? Produz um dano, sim, mas esse dano é pequeno e não vai impedir que a célula se multiplique. Porém, esse dano vai passar para a próxima geração de células. Por isso que a gente fala que ele é cumulativo, né? E pode resultar, então, quando esse dano vai se acumulando e esse dano no DNA produz uma mutação, né? Pode formar ou uma mutação hereditária, né? E isso passar para os filhos, ou formação de câncer. E qualquer dose de radiação, mesmo que ela seja pequena, ela tem potencial para induzir, né, um efeito estocástico. Mas o que acontece? Quanto maior a dose, maior a incidência do efeito. Ela é proporcional à dose. Desculpa. Nossa, ninguém fala nada nesse chat hoje. O que foi? Está todo mundo com medo da aula demorar? Ou ninguém está conseguindo participar? Se for alguma coisa, não conseguir falar aqui pelo chat, fala pelo WhatsApp, gente, por favor. Então, quando... que bom, Eliabe, graças a Deus. Já fico preocupada. A gente vê aqui uma tabela da radiosensibilidade dos tecidos, né? Então, quanto maior a taxa de multiplicação desse tecido, maior a radiosensibilidade. Então, a gente vê, ó, os tecidos linfóides, né? Estão sempre, os órgãos linfóides estão sempre se multiplicando, se dividindo, a gente vê que ele tem uma alta radiosensibilidade. A medula óssea também, né? Que sempre está formando tecido sanguíneo, também tem uma alta sensibilidade. Os testículos, o intestino e as mucosas em geral. Uma sensibilidade intermediária, né, são da vasculatura, que interessa para nós as glândulas salivares, e baixa, né, os neurônios e os músculos, como eu tinha dito. Os efeitos da radiação sobre os tecidos e órgãos, né, pode ser a curto prazo, como eu disse, os efeitos determinísticos, né, podem produzir morte celular e uma redução do número de células maduras. Elas vão parar de se dividir, né, e reduz esse número de células. E de longo prazo, pode produzir danos a pequenos vasos, obliteração no lúmen vascular. O que é isso? A luz do vaso, né, onde circula o sangue. E uma fibroatrofia dos tecidos. Acontece muito em músculo. E no tecido conjuntivo também. Fatores de modificação, né? Quanto maior a dose, maior o dano causado, quanto maior a frequência também. E quando o paciente está submetido a uma alta concentração de oxigênio, né? Tem as chamadas câmaras hiperbáricas, coloca-se o paciente dentro dessas câmaras para aumentar o efeito da radiação. Então, quando, por exemplo, está fazendo radioterapia, a gente espera um efeito melhor com a dose menor. Então, na presença de grande concentração de oxigênio, melhora o efeito. Muitas vezes, então, para alguns tumores, algumas lesões, eles colocam o paciente nessas câmaras hiperbáricas, né, com a concentração maior de oxigênio, para
produzir. E essa transferência linear, porque quando a radiação é feita com a radioterapia é feita não com radiação X, mas com radiação corpuscular, também o efeito é melhor por causa dessa transferência linear. A radioterapia na cavidade oral, ela é normalmente indicada quando a lesão é radiosensível, né, de um tecido radiosensível. A lesão está avançada ou então profundamente invasiva, né? Às vezes aquele tumor está envolvendo alguma parte nobre do tecido, difícil de ser removido cirurgicamente, então faz essa opção, né? A gente faz a opção de fazer uma radioterapia primeiro para depois operar. Então sempre, aliás, na grande maioria dos casos, o tratamento de excelência para lesões na cavidade bucal é radioterapia e cirurgia. E hoje em dia, né, o protocolo é administrar diversas doses pequenas e diárias, né? Em curto espaço de tempo com a intensidade menor. Os efeitos da radioterapia, né? A mucosa oral tem células de divisão rápida, lembra que a gente falou, quanto mais a divisão mais rápida, maior a radiosensibilidade. Então, já no final da segunda semana de aplicação da radioterapia, o paciente já começa a apresentar mucosite. E formação dessa, o que é mucosite? Né? Inflamação da mucosa. A mucosa fica avermelhada, muitas vezes tem feridas, erosões, né? O paciente tem uma dificuldade para administrar esse problema da mucosite. Possui formação de pseudomembranas brancas ou amareladas. Muitas vezes acontece infecção secundária por cândida. E, na maioria das vezes, o tecido mucoso se regenera depois que cessa a aplicação da radioterapia, né? É muito incômodo para o paciente, mas pode, na maioria das vezes, acontecer, terminou a dosagem da radioterapia, né? Esse ciclo de sessões, acontece a regeneração. Então, é isso que eu falei, né? Mucosite, a mucosa bem avermelhada, com pontos de ulceração, pseudomembranas brancas ou amareladas, né? Por cima dessa ulceração. Muito difícil para o paciente. A radioterapia nas papilas gustativas, né, na língua, então tem uma degeneração da arquitetura dessas papilas. O paciente perde, né, papilas gustativas, fica mais difícil dele sentir a sensibilidade do paladar, o paciente perde o paladar e geralmente pode ser reversível, né? Leva 60 a 120 dias depois que cessa a aplicação da radioterapia. Nas glândulas salivares, né? As parótidas são as mais afetadas, que param primeiro a produção de saliva. Então, o paciente exibe essa redução acentuada e progressiva da saliva, que a gente chama de xerostomia, né? E a redução dessa saliva é dose dependente, quer dizer, quanto maior a dose de radiação, menor a produção de saliva. Consequentemente, né, com a diminuição dessa produção de saliva, essa xerostomia, o paciente vai ficar difícil deglutir, né? Isso é fácil a gente entender, a gente começa a comer farinha, né? Alguém já fez essa experiência de comer farinha pura, sem nada, seca? É mais ou menos isso assim que o paciente se sente. Ele Pois é gostoso a temperada, né? Ele abre, mas quando a gente coloca o tempero, vai tipo uma farofinha, ela tem uma certa umidade. Mas quando a gente coloca a farinha pura, né? Às vezes a gente, se quiser fazer essa experiência, chegar em casa com a boca seca, com sede, antes de beber água, colocar um pouquinho de farinha na boca e tentar engolir. É mais ou menos assim que se sente um paciente com xerostomia, né? Ele não consegue
dificulta muito a deglutição, porque uma das funções da saliva é formar esse bolo alimentar que se inicia na boca, né? E umidificar para facilitar a deglutição. E a radioterapia de intensidade modular, que é aquela que eu falei, de baixa dose e várias, é muito ruim mesmo, é horrível. A gente que, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de conviver com esses pacientes, são pacientes muito sofridos, né? Imagina você com afta na sua boca, generalizada, não consegue produzir saliva, vai conversar, morde na boca, né? Porque a saliva lubrifica as estruturas bucais e facilitam essa movimentação de lábio, língua, então tudo fica mais difícil. É bem debilitante para o paciente. Mas a radioterapia de intensidade modular diminui essa agressividade às glândulas salivares, né? O que é intensidade modular? Baixa frequência, baixa dose com alta frequência, faz todo dia. O efeito das radioterapias no dente, né? São efeitos muito graves. Quando eu ainda estava na faculdade, eu gostava muito dessa área, né? E o paciente chegava com diagnóstico de câncer bucal, na maioria das vezes era indicado a extração de todos os dentes. Extraía-se todos os dentes da boca do paciente para evitar as cáries de radiação. Com o avanço da odontologia, os pacientes têm uma melhor condição bucal, né? Hoje em dia a gente procura preservar. Mas o que acontece? Como a saliva diminui, o efeito tampão, vocês sabem o que é o efeito tampão? O efeito tampão da saliva é que a saliva regula o pH da boca, né? Deixa ele mais próximo de 7. Só que além da saliva diminuir a quantidade, ela piora em qualidade, ela fica uma saliva mais ácida, então ela não consegue realizar esse efeito tampão na boca. E aí, os pacientes têm cáries, assim, de uma agressividade muito grande. Como a radioterapia tem efeitos no osso também, se precisar fazer uma extração, a possibilidade de ter uma osteomielite, uma infecção no osso é muito grande, né? O osso já não responde tão bem também. Por isso que eles optavam por extrair todos os dentes, esperar cicatrizar antes de começar a radioterapia. Então, a gente precisa pensar muito nisso, né? O paciente precisa de uma radioterapia. O que a gente vai fazer? A gente vai restaurar todos os dentes, melhorar a condição bucal, melhorar a condição periodontal, né, dos dentes, ou a gente vai optar por extrair? É um caso a se pensar. Hoje em dia, essa agressividade do tratamento foi muito diminuída, né? Mas ainda acontece. Então, a gente vê, essas cáries, né? Cáries grandes, geralmente próximas à cervical dos dentes. Então, o que acontece? Essas cáries ocorrem na cervical, em todo o perímetro do dente. E aí, quando a cárie começa a aumentar demais, envolve o perímetro do dente inteiro, ele fratura, né? Como a gente pode ver mais para posterior aqui do paciente, a gente vê só raiz. E aí, esse paciente já é um paciente debilitado, né? Com a condição de irrigação óssea ruim, é muito difícil a gente fazer uma extração e cicatrizar. Para a gente diminuir essas cáries de radiação, tem uma técnica, né? A gente faz a aplicação diária de flúor no paciente por 5 minutos, que vai melhorar, mesmo a saliva com tanto problema, ter diminuído o efeito tampão, vai melhorar a mineralização desses dentes. A gente exige do paciente uma boa higiene e uma boa alimentação. Os efeitos da radioterapia sobre o osso, né? Como eu disse, os efeitos também são muito complicados, né? A gente observa uma diminuição na vascularização do osso, não tem mais irrigação, então, por vezes, esse osso necrosa simplesmente por falta de nutrição. Tem uma grande destruição de osteoblastos. Alguém sabe me dizer o que é osteoblastos? Ninguém? O que são osteoblastos? Células
células ósseas jovens. Os osteoblastos são as células que produzem o osso, né? E os osteoclastos são as células que destroem. O osso também exibe uma diminuição de mineralização. E muitas vezes, como a mucosa está com problema, ela se decompõe, né? Lembra que eu mostrei assim, várias feridas nessa mucosa, né? Várias erosões na mucosa, degeneração. Então, o que acontece? Ela expõe esse osso subjacente. O osso fica mais exposto, né? E aí vai produzir o que a gente chama de osteoradionecrose, né? Junta isso tudo para produzir necrose no osso. E é muito grave isso, né? O que a gente vê é essa condição. Um osso necrótico abaixo de uma mucosa bem sofrida também, né? Com bastante erosão, destruição. Para tratar isso aqui é muito complicado. Os efeitos da radiação no músculo é inflamação e fibrose, né? O músculo fica fibrosado e muito rígido, muito contraído, né? E aí, trismo, né? O que é trismo? Trismo é dificuldade de abertura de boca devido a uma alta contratura muscular. A gente observa muito trismo pós-exodontia de terceiros molares, né? O paciente fica com muita dificuldade de abrir a boca. Radioproteção. Quando a gente pensa em radioproteção, a gente pensa nesses 3 princípios orientadores, né? A justificativa, por que eu vou fazer? Pode falar. Nada, não? Por que eu vou fazer o raio-x? Para quê? Lembra que a gente tinha falado, Carlos? Por quê, para quê e quando eu vou fazer, né? Sempre que eu vou indicar um exame para um paciente, eu tenho que ter em mente essas 3 perguntas. Por quê, para quê e quando, né? A otimização, né? Vou fazer esse raio-x usando a melhor técnica possível, irradiando o paciente o menos possível para conseguir uma imagem legal, pensando naqueles princípios, né? Tempo de exposição, distância foco-filme, e a limitação da dose. A limitação da dose não se aplica ao paciente, né? A limitação da dose é sempre em relação aos profissionais da saúde. O que quer dizer isso? Se o paciente precisa de um exame, não importa a dose que seja. Se o exame é necessário, a gente vai fazer. Agora, a dose que o profissional recebe é que se limita. Então, a justificativa, né, eu vou identificar situações em que os benefícios sejam maiores que o risco de dano. O paciente precisa mesmo, né? Por que eu vou fazer esse exame? A otimização é a aplicação de todos os meios necessários para reduzir as exposições desnecessárias, né? Que é aquilo que eu falei, vou fazer uma radiografia, revelei mal, perdi o exame, tem que repetir, né? Posicionei mal o paciente, perdi o exame, tem que repetir. O paciente mexeu, então a otimização é se preocupar com isso. E a limitação da dose, ela é só aplicada a profissionais, né? Porque para pacientes não há limite de dosagem. O limite de dosagem é a necessidade do exame. Os meios para reduzir a exposição aos raios-x, a gente vai ser sempre criterioso na indicação, no tipo do exame e na frequência, né? Se eu preciso investigar apenas cáries em dentes posteriores, eu não vou pedir um check-up total para o paciente, né? Usar filmes de velocidade rápida, né? Que a gente vai falar isso mais para frente, as exposições entre 60 a 70 kVp. Usar protetores de tireoide, que são aqueles protetores no avental de chumbo que protegem o pescoço do paciente, né? A tireoide.
E, no caso dos pacientes, permanecer a pelo menos 2 metros e fora da rota dos raios-x. Quando eu vou fazer uma tomografia, eu vou reduzir as capturas às regiões de interesse, né? E sempre indicar raio-x só depois do exame clínico. Eu não vou fazer indicação de raio-x sem examinar o paciente e ver se é realmente necessário. A realização do exame, eu preciso escolher bem o equipamento, escolher bem a técnica, né? Saber operar o equipamento e processar e interpretar bem as imagens. Não adianta eu ter imagem legal se eu não sei interpretar. O paciente, né, posicionado, avental de chumbo, protetor de tireoide. Proteção para a equipe, né? Toda a proteção que a gente faz para o paciente, se eu limito a dose para o paciente, eu estou protegendo a minha equipe também, né? A proteção por barreira, né? Pode ser esse biombo de chumbo ou uma parede, né? Esses biombos são usados geralmente em consultórios, em clínicas específicas para... Espera aí que eu já te explico o que é colimador. Em clínicas específicas, a gente tem uma parede com a janelinha de chumbo, né? Como é na nossa clínica lá da faculdade. Colimador são filtros que a gente usa na saída do raio-x. Ele abre para evitar radiação secundária. Lembra que eu expliquei que o feixe de raio-x ele é divergente? Então, o colimador filtra a radiografia para a gente irradiar o paciente apenas com os feixes centrais do feixe de raio-x, né? Os fótons centrais do feixe, entendeu? Esse colimador é um filtro que fica já na saída do raio-x. Quando eu penso em proteção no consultório, né, eles aplicam uma distância de no mínimo 2 metros do foco do raio-x e fora do feixe central. Então, se eu estou irradiando o paciente de frente, eu vou ficar atrás do feixe central e pelo menos a 2 metros de distância. Em clínicas, né, dedicadas à radiografia, a gente usa dosímetros, que são isso aqui. Essas como se fossem crachás, né? O técnico de raio-x coloca e se houver alguma radiação atinja esse profissional, esse dosímetro vai ler. E vai acusar, né? A gente manda todo mês o dosímetro vem, o técnico só trabalha com o dosímetro ou o jaleco ou pendurado. E ele faz essa leitura, a gente manda para fazer a leitura. Se tiver alguma radiação de escape, eles informam para a gente toma as providências. Sempre fale com o seu paciente, né? Explique por que você está pedindo a radiografia, quais são os efeitos, muito medo da radiografia. Então, a gente precisa sempre explicar direitinho por que e para que você está indicando aquele exame, né? Sempre o diálogo é o mais importante nesse relacionamento entre profissional e paciente, né? Cada vez mais as pessoas são bem informadas, então a gente precisa falar muito bem. A gente vê lá na clínica, quando a gente precisa repetir algum exame, os pacientes ficam sempre assim preocupados. Ah, será que descobriu alguma coisa, algum problema? Com a radiação. A gente precisa preocupar com isso. De novo, viu? Agora eu vou postar rapidinho a aula e vocês fiquem de olho e vou já liberar. Não vai acontecer de novo de ficar alguém sem conseguir, não.